pare. Não role a tela. O passo que você acabou de dar, o movimento do seu dedo para continuar descendo, é um eco de um outro passo que você deu no mundo real. Um passo que pareceu insignificante, mas que moveu o céu. E o Espírito de Deus me diz que esse passo, que você nem notou, não apenas moveu seu corpo. Ele moveu a mão de Deus para assinar uma bênção de 10 anos sobre a sua vida. Mas existe uma razão pela qual você ainda não sentiu nada. Que essa razão tem um nome. Essa exaustão que pesa nos seus ombros e na sua alma não é cansaço comum. É a poeira de uma longa jornada, onde cada passo de fé pareceu levantar mais poeira do que mover uma montanha. Você olha para trás e vê um rastro de esforço, de orações, de obediência. E a voz da acusação, a voz do arquivista da desistência, sussurra no seu ouvido que todo esse caminho não te levou a lugar nenhum. Esse peso no corpo é o testemunho falso que o inimigo usa para te convencer a parar. Você já tomou decisões que, aos olhos do mundo, eram ilógicas. Deixou para trás seguranças, investiu o pouco que tinha, perdoou quem não merecia, continuou orando quando a resposta era silêncio. Cada decisão, um passo no escuro, e a recompensa parecia ser sempre mais escuridão, mais espera, mais um degrau para baixo. A sua obediência parecia te afastar da promessa e não te aproximar dela, e essa confusão se tornou um peso no seu coração, uma dúvida sobre a própria voz de Deus. E o que dói ainda mais é o silêncio da sua casa, o olhar da sua família, o comentário de um amigo. Eles não veem os bastidores da sua fé. Eles só veem a sua aparente estagnação. Eles veem a poeira nos seus sapatos, mas não o fio de ouro que cada passo seu estica até o trono. E essa solidão, essa falta de testemunhas da sua guerra interior, é talvez a parte mais pesada da jornada, fazendo você se perguntar se não está mesmo ficando louco. Mas escute a minha voz. Este vídeo não é sobre o seu futuro. É sobre a reinterpretação do seu passado recente. Você vai entender por que seus maiores períodos de estagnação foram, na verdade, períodos de acumulação de autoridade espiritual. Você vai receber o nome hebraico para a espera ativa que você tem praticado sem saber, e como usá-la como uma arma. Você vai aprender a identificar os 4 sinais de que um decreto de década foi ativado na sua vida. Você vai descobrir como José viveu a mesma ativação através de passos que o levaram para o fundo do poço. E você vai sair daqui com um escudo contra o arquivista da desistência, sabendo como anular a poeira da exaustão. Você já sentiu que o seu cansaço não é apenas físico, mas como se cada passo que você dá em fé levantasse uma poeira que sufoca a sua própria esperança. E se essa exaustão profunda, essa sensação de andar sem sair do lugar, for um sinal de que existe algo em você tão valioso que o mundo espiritual tenta te parar com o peso do próprio caminho? Enquanto muitos tratam isso como desânimo, poucos percebem que essa batalha não começa fora. Ela começa quando Deus põe uma marca sobre alguém. Mas e se o motivo de tantos passos parecerem em vão estiver naquilo que você ainda não aprendeu a enxergar? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até aqui for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que a minha obediência parece me levar para mais longe da promessa em vez de mais perto? Foi sondando essa mesma exaustão espiritual, perguntando ao Pai por que os passos dos seus fiéis pareciam ecoar no vazio, que ele me conduziu até este livro digital chamado O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. É um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja decifrar a linguagem divina dos seus próprios passos, fortalecer a visão contra a poeira da exaustão e aprender orações específicas para blindar a mente, a casa, os caminhos e o propósito contra as invejas silenciosas que tentam enfraquecer aquilo que Deus acabou de ativar. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que podem mudar como você enfrenta os caminhos que andam em círculos,
as promoções que sempre são adiadas e o cansaço espiritual que ataca logo após uma oração. Não espere a exaustão se tornar desistência para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma poeira do caminho é maior do que o decreto de bênção que Deus já selou sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a poeira da exaustão tem pesado tanto contra a sua vida. Entenda isto: a sua vida é como um documento legal no céu. Um decreto escrito pelo Pai com uma promessa de uma década de frutos, de paz, de restituição. Mas esse documento precisava de uma última assinatura para ser validado e liberado na terra. E cada passo de obediência que você deu no silêncio, cada passo que o arquivista da desistência catalogou como inútil, foi na verdade uma parte da sua assinatura. Aquele último passo, o que você deu recentemente e nem se lembra, foi a autenticação final. O selo foi carimbado. Se esta palavra está queimando no seu peito, se você reconhece essa jornada como sua, faça um gesto agora. Leve o seu polegar até o botão de curtir e pressione. Não por mim, não pelo canal. Faça isso como um ato profético, declarando ao algoritmo e ao mundo espiritual que este vídeo não é um entretenimento qualquer. É um memorial. É a sua certidão de que a bênção de 10 anos foi sim ativada e você não vai mais permitir que a poeira da exaustão te segue para o que já é seu por direito. E sobre exatamente isso, sobre o chão empoeirado sob o seu pé, sobre o fio de ouro invisível que se esticou até o trono, sobre o selo de cera quente que carimbou o seu destino, há um selo de entendimento que cabe exatamente dentro daquele momento à noite, quando a mente repassa os últimos anos e a acusação sussurra: nada mudou. Esse selo é uma arma contra essa voz. Guarda isso no fundo da sua mente, porque vamos usá-lo antes do fim deste vídeo. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, se a vida te chamar com urgência, saiba que esse escudo, esse entendimento, já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu peço que você fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, sem os sinais que vou te entregar, o decreto funciona, mas a sua capacidade de defendê-lo não terá a mesma força sobre o caminho que se abre à sua frente. A posse precisa de cobertura. Fica aqui comigo. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Eu não te disse por que o arquivista da desistência tem tanto interesse em te fazer parar um passo antes da manifestação. Ele não teme o seu esforço. Ele teme o que o seu passo desperta no calendário de Deus. Há um cronômetro celestial que começou a contar e o som dele apavora os seus inimigos. Nos próximos minutos, você vai aprender a ouvir esse som. Respire fundo agora. Encontre um lugar onde você possa ficar em silêncio por um instante. Eu preciso que a sua alma se aquiete, porque o som que você precisa aprender a ouvir não é audível para um coração agitado. É um som que nasce no centro do tempo de Deus, um eco do martelo que selou o seu decreto. E para reconhecer os sinais que ele está te enviando, você precisa primeiro diminuir o volume do mundo. Não são coincidências. O céu não trabalha com o acaso. Deus está te dando confirmações, plantando evidências no seu caminho para que a sua fé tenha onde se agarrar quando a poeira da exaustão tentar te sufocar. São 4 sinais claros de que o decreto da década foi ativado na sua vida. Preste atenção,
porque o inimigo trabalha para que você os veja como eventos aleatórios, mas o Espírito Santo os revela como marcos do seu novo tempo. O primeiro sinal é o eco do relógio. Em momentos de silêncio absoluto, geralmente quando você deita a cabeça no travesseiro à noite ou acorda de madrugada, você começa a ouvir o som fraco e distante de um relógio de pêndulo. Não há relógio nenhum na sua casa, mas o som está lá. Um tic-tac constante, calmo, imperturbável. Não é um som que te assusta, é um som que te ancora. É o cronômetro celestial que o seu passo ativou, contando o tempo para a manifestação visível da sua bênção. O segundo sinal é a chave inútil. Em um dia comum, no meio de uma tarefa rotineira, você vai encontrar uma chave antiga ou um cadeado enferrujado. Talvez limpando uma gaveta, talvez no chão do estacionamento. Você a pega e sente uma estranha ressonância, uma certeza inexplicável de que aquilo não está ali por acaso. A chave não abre nenhuma porta física que você conheça, e é exatamente por isso que ela é um sinal. Ela confirma que uma porta celestial, uma que estava trancada há anos, foi destrancada para você. E sobre essa chave antiga, encontrada num lugar inesperado, eu preciso te dizer, ela é um mapa. Um mapa para o entendimento que protege a porta que acabou de se abrir. Eu já deixei o escudo que te ensina a ler esse mapa te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é a tríplice aparição de José. O nome José, ou uma referência clara à sua história, um poço, uma túnica, a palavra governador, uma imagem do Egito, aparecerá para você de 3 formas completamente desconexas em menos de 24 horas. Pode ser em uma conversa, em um outdoor, em um programa de TV. É o Espírito Santo confirmando o arquétipo que você está vivendo, o do justo que desce ao poço antes de subir ao palácio. O quarto e mais poderoso sinal é o sonho do portão dourado. Você terá um sonho extremamente vívido, quase real. Nele, você vê um campo de trigo imenso, dourado, balançando ao vento, pronto para a colheita. A riqueza é incalculável, mas você está do lado de fora de um portão, apenas observando. E a agonia que você sente no sonho por não poder entrar é o sinal final de que a bênção está pronta, madura, apenas aguardando a sua permissão, a sua entrada consciente no que já é seu. Se 1, 2 ou mesmo todos esses sinais arrepiaram a sua alma, entenda, você não está imaginando coisas, você não está criando significados onde não existem. O Pai está falando com você na linguagem dos mistérios, porque a sua bênção foi gerada em um lugar secreto e ela se confirma em sinais que só os íntimos conseguem decifrar. Isso é a confirmação de que o decreto da década não é uma promessa futura, mas uma realidade presente que está começando a sangrar para o seu mundo físico. Mas cada sinal que te confirma também te expõe. Cada evidência do favor de Deus na sua vida acende uma luz no radar do arquivista da desistência. Ele sabe que se você entender o significado desses sinais, você se tornará imparável. Ele tentará te convencer de que o relógio é zumbido no ouvido, que a chave é lixo, que o nome é coincidência e que o sonho é ansiedade. Ele precisa invalidar os sinais para te manter paralisado na estação da espera. Se você reconheceu ao menos um desses 4 sinais na sua vida nos últimos dias, eu quero que você faça algo profético agora. Eu quero que você vá até os comentários e escreva o número 777. Este não é um pedido para engajar o canal, é um ato de concordância com o céu. Ao digitar 777, você está declarando: Pai, eu ouvi, eu vi, eu recebo a tua confirmação. Eu não vou mais tratar a tua comunicação como acaso. E antes de eu te revelar a palavra hebraica que dá nome a essa espera que acumula poder, eu preciso te dizer que existe uma forma de blindar esse campo de trigo dourado que você viu no sonho. Porque a colheita está pronta, mas o inimigo tentará incendiá-la antes que você ponha os pés nela. Existe uma forma de orar que coloca um muro de fogo ao redor da sua promessa. Essa espera que você viveu não foi passiva. Foi uma espera ativa,
uma tensão espiritual que estava esticando a corda da sua bênção. E no momento certo, eu vou te mostrar a ferramenta que protege essa corda. É por isso que a diferença entre ser escolhido e ser coberto é a diferença entre a vida e a morte espiritual. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto no céu, mas a sua capacidade de caminhar sob ele na terra depende de uma cobertura que o arquivista da desistência não pode rasgar. Ele se especializa em atacar o escolhido que recebeu o decreto, mas ainda não aprendeu a habitar debaixo da proteção que o acompanha. E o que você sentiu nos últimos dias foi exatamente isso: a ativação do decreto e, imediatamente, o início do contra-ataque. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu vi escolhidos receberem a chave, ouvirem o relógio, sonharem com o campo de trigo e um mês depois estarem mais exaustos e confusos do que antes. Eles celebram a profecia, mas não se preparam para a guerra que ela anuncia. A bênção te torna um alvo maior, não menor. Ela te promove no reino de Deus, mas também te coloca no radar de um inimigo mais antigo, que sabe que o passo foi dado. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. O seu corpo sabe. A sua alma sabe. Essa exaustão que te consome não é só cansaço, é a evidência de que a sua obediência te levou para mais longe da promessa, e não para mais perto. Esse sentimento de caminhar em círculos, levantando uma poeira que sufoca a própria esperança, é o testemunho do inimigo contra você. E essa solidão, essa falta de validação de quem está ao seu redor, é a arma final que ele usa para te convencer de que você está sozinho nessa guerra. Antes de eu nomear o escudo que quebra essas 3 armas de uma vez por todas, leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado por um instante. Apenas localize onde ele está. Você não precisa clicar ainda. Apenas saiba onde a sua arma de defesa está guardada. Esse pequeno movimento é um ato de preparação. É você dizendo ao seu espírito: eu não vou mais caminhar descoberto. Foi quando uma escolhida me escreveu, com palavras que poderiam ser as suas, descrevendo essa exata dor de ver a obediência gerar mais deserto, e eu me vi sem uma resposta pronta, que o Pai me levou a um lugar de busca. Foi nesse lugar, pedindo uma ferramenta que não fosse apenas uma palavra, mas um escudo, que ele colocou diante de mim este livro digital chamado O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Ele não é uma teoria, é um manual de guerra para o tempo que se segue à ativação de um decreto. E restam poucas cópias desse livro digital. Clique agora, baixe o seu exemplar no primeiro comentário fixado e escreva Amém quando voltar. Esse será o seu sinal de fé declarado. A palavra de Deus já prometia isso. Ela já anunciava a mecânica do seu caminho. No Salmo 37, versículo 23, está escrito: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Note que a palavra não diz que os passos serão fáceis, não diz que serão curtos, não diz que serão compreendidos por todos. Diz que serão confirmados. O eco do relógio, a chave inútil, o nome de José, o sonho do portão. Isso é a confirmação do Senhor. Ele se deleita no seu caminho, mesmo que o caminho passe pelo vale da sombra da morte, pela prisão, pelo esquecimento. A confirmação dele é a sua garantia. O valor deste livro é o preço de uma década de paz. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar: será que isso é para mim? Será que não é só mais uma coisa que vai me dar uma esperança temporária? E eu te entendo. Mas o que este livro digital oferece, pelos próximos 12 meses, por um valor menor do que aquele delivery caro que você pediu para aplacar a ansiedade na semana passada, ou aquela assinatura de streaming que você mal usa, é uma cobertura espiritual. É menos que um café especial por mês para blindar uma década inteira de bênçãos. E para que não haja peso na sua decisão, o risco é todo meu. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Você pode baixar o livro, ler, absorver as orações, sentir a cobertura no seu espírito. E se em 7 dias você não sentir uma mudança na atmosfera da sua casa, na clareza da sua mente, na sua autoridade contra a exaustão, você pode pedir o seu investimento de volta.
sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco de não ter essa proteção, neste exato momento da sua jornada, é infinitamente maior do que o pequeno valor investido nela. Ricardo, um professor de 50 anos de Salvador, viveu por anos a dor de ver colegas menos dedicados sendo promovidos enquanto ele permanecia no mesmo lugar. Após aplicar as orações de blindagem, em 3 semanas, ele foi chamado para coordenar um projeto que estava esquecido há 2 anos. Um cargo que triplicou seu salário e sua relevância. Júlia, uma empreendedora de 34 anos de Curitiba, estava prestes a fechar sua pequena loja online após 4 anos de prejuízo. Ela sentia que uma nuvem cinza pairava sobre seu negócio. Uma semana depois de começar a usar as orações para quebrar a inveja espiritual, um e-mail antigo de um investidor que ela achava perdido reapareceu, e o aporte salvou e expandiu sua empresa. Cláudia, uma advogada de 42 anos de Brasília, estava travada numa causa judicial que parecia impossível, minando suas finanças e sua saúde mental. Ela reconheceu os sinais de ataque espiritual e começou a usar as orações do livro para cobrir o processo. No mês seguinte, uma prova que estava oculta por anos apareceu de forma inexplicável, garantindo a vitória que todos diziam ser impossível. Ela me escreveu dizendo: "Eu não ganhei um caso. Eu retomei a minha vida." Eles estavam com o mesmo chão empoeirado sob o pé, esticando o mesmo fio de ouro invisível, esperando o mesmo selo de cera quente ser carimbado. Eles estavam com o mesmo chão empoeirado sob o pé, esticando o mesmo fio de ouro invisível, esperando o mesmo selo de cera quente ser carimbado. Eles estavam com o mesmo chão empoeirado sob o pé, esticando o mesmo fio de ouro invisível, esperando o mesmo selo de cera quente ser carimbado. Eles estavam com o mesmo chão empoeirado sob o pé, esticando o mesmo fio de ouro invisível, esperando o mesmo selo de cera quente ser carimbado. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso ser brutalmente honesto com você. Como eu já te disse mais cedo, a palavra profética não pode ser vendida, mas ela precisa ser semeada. E é por isso que, além do livro digital, o nosso ministério se mantém de pé por causa da generosidade de escolhidos que se levantam. O mesmo link que te leva ao livro te leva também à nossa página de doação voluntária. Qualquer quantia que Deus colocar no seu coração será a semente que paga a luz do estúdio, que paga a equipe, que permite que essa palavra chegue em outra casa que está na escuridão, exatamente como a sua talvez estivesse antes de hoje. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe uma coisa que o decreto da década, mesmo selado e coberto pelas orações, não pode impedir sozinho. Uma arma que o arquivista da desistência usa, não contra a sua bênção, mas contra as pessoas que Deus enviaria para celebrar com você. Ele tenta isolar o herdeiro para que a festa da posse seja silenciosa e solitária. E o nome dessa arma vai te chocar. A hora da revelação chegou. A arma que o arquivista da desistência usa para te isolar tem um nome, mas para entendê-la, você precisa primeiro entender o nome da sua espera. Você pensa que o que você tem feito é esperar, mas a palavra que o céu usa para a sua jornada é outra. É uma palavra hebraica que dá nome a um tipo de poder que só é forjado no silêncio e na aparente inatividade. A palavra é kavá, kavá. No nosso entendimento ocidental, esperar é algo passivo. É sentar numa fila, aguardar a sua vez. É inércia. Mas kavá, no original hebraico, é o oposto disso. Significa esperar com uma atenção ativa, como uma corda de arco sendo puxada para trás, acumulando a energia para o disparo. É a expectativa de um caçador imóvel, mas com cada músculo pronto para agir. Não é a ausência de movimento. É o acúmulo de poder no movimento contido. Os anos que você passou sentindo que nada acontecia, cada oração que parecia não ter resposta, cada passo de obediência que te levou para mais fundo no deserto. Você não estava esperando. Você estava fazendo kavá. Você estava esticando a corda. O arquivista da desistência queria que você visse o cansaço e acreditasse que a corda ia arrebentar. Mas o que você sentia não era fraqueza.
Era a tensão da promessa prestes a ser liberada. Aquele seu último passo não criou a bênção. Ele foi o ato que soltou a flecha. Meu filho, minha filha, você achou que eu media seus passos pela distância que você percorria, mas eu os meço pelo peso da fé que você coloca em cada um. Você achou que o cansaço era sinal de fracasso. Era o acúmulo da força que move o meu braço, aquele passo, aquele que você nem lembra. Eu lembro. Eu o senti aqui no meu trono. Ele não foi apenas um passo, foi uma assinatura. Olhe para a vida de José. Cada passo que ele deu parecia um desastre completo, uma seta na direção oposta da promessa. Ao ser vendido pelos irmãos, ele deu um passo para a escravidão. Ao resistir à mulher de Potifar, ele deu um passo para a prisão. Ao interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro, ele deu um passo para o esquecimento. Visto de perto, pela ótica da poeira do caminho, cada movimento era um fracasso retumbante, uma prova para o arquivista da desistência de que o sonho de José era uma ilusão. Mas visto do céu, cada um desses passos era cavar. Cada degrau para baixo na terra era um degrau para cima na escada do propósito divino. A escravidão o ensinou a administrar. A prisão o conectou com o governo. O esquecimento testou seu coração, até que ele estivesse pronto. Cada passo o movia, precisa e cirurgicamente, para o lugar exato onde o decreto da década de sua vida, governar o Egito e salvar nações, seria finalmente ativado. José era um mestre do cavar, da espera que acumula poder. O que você está vivendo não é novo. Você está caminhando sobre as pegadas de José. Cada situação que parece te afundar está, na verdade, te qualificando. Cada porta que se fecha na sua cara está te forçando a ir na direção da única porta que importa, a do palácio que Deus preparou para você. A sua aparente descida é a sua promoção secreta. O céu não está te rebaixando, está te escondendo enquanto te prepara para a manifestação. Pense na história de uma mulher de Goiânia, designer gráfica. Por 7 longos anos, ela investiu tudo o que tinha num pequeno negócio em casa que mal pagava as próprias contas. Exausta, humilhada, ela decidiu dar um último passo. Em vez de fechar as portas, ela pegou o pouco dinheiro que restava e, num ato que parecia totalmente irresponsável, comprou um software de design novo e mais caro. Uma semana depois, um e-mail de uma empresa internacional, que estava perdido na sua caixa de spam há mais de 2 anos, reapareceu misteriosamente no topo da sua caixa de entrada como não lido. O contrato que eles ofereceram valia exatamente 10 vezes mais do que o faturamento de todos os seus 7 anos de trabalho somados. O seu passo irracional, o seu cavar final, ativou o decreto. Esse passo que ativou o decreto da década não apenas mudou o seu futuro, ele redefiniu a sua identidade presente. O selo que foi carimbado no céu te posiciona agora em uma de 3 estações espirituais. 3 arquétipos. 3 funções no reino de Deus para este novo tempo. Ouça com o seu espírito e reconheça qual é a sua. Você não escolhe, você é revelado. O primeiro arquétipo é o semeador de longo prazo. Este é o escolhido cuja vida tem sido uma sucessão de atos de fé que parecem desaparecer no solo. Você semeou perdão onde colheu traição. Semeou generosidade onde encontrou escassez. Semeou esperança em corações que permaneceram de pedra. A sua imagem sensorial é a das unhas sujas de terra no fim do dia, a dor nas costas de tanto se curvar, e a visão interior que só você tem de um campo dourado que ainda não brotou. O arquivista da desistência te ataca dizendo que o solo é infértil, que as sementes morreram e que seu trabalho foi em vão. Mas Deus te diz, você não semeou para uma estação, mas para uma geração. O seu decreto da década é a chuva que fará tudo brotar de uma vez só. O segundo arquétipo é o guardião do fio de ouro. Você é aquele cujos pequenos e invisíveis atos de obediência mantiveram a conexão entre a sua família, o seu trabalho, a sua casa e o trono de Deus. Cada oração silenciosa no ônibus, cada palavra de ânimo que você deu quando você mesmo estava desanimado, cada vez que você escolheu a integridade quando ninguém estava olhando,
Você estava esticando o fio de ouro do kavá. A sua imagem sensorial é a de sentir uma corda invisível e tensionada no seu espírito que vibra a cada passo de fé. O inimigo tenta te convencer que este fio é apenas fruto da sua imaginação, que seus pequenos atos são insignificantes. Ele quer que você solte a tensão. Mas Deus te revela. O seu pequeno fio, unido ao de outros guardiões, se tornou o cabo de aço que está puxando o avivamento para a terra. O seu decreto é o reconhecimento de que sem você, a conexão teria sido rompida. O terceiro arquétipo é o portador do decreto selado. Você é aquele que, por causa do passo recente, agora carrega a autoridade legal da bênção ativada. Onde você pisa, a atmosfera muda, mesmo que nada visível tenha acontecido ainda. Demônios que antes te afrontavam, agora se calam na sua presença. Oportunidades que estavam bloqueadas começam a se mover na sua direção sem que você faça força. A sua imagem sensorial é a de sentir o peso quente e reconfortante de um selo de cera em alto relevo sobre o seu peito. Não é um peso de fardo, é um peso de autoridade. O arquivista da desistência te ataca diretamente na identidade, sussurrando que foi um erro, que você não é digno desse decreto, que você vai estragar tudo. Mas Deus declara: o decreto não é sobre a sua perfeição, mas sobre a minha palavra. Ande como quem você já é, e a realidade se curvará à sua identidade. Agora, um ato profético precisa ser feito. Vá até a seção de comentários e escreva o nome do arquétipo que o Espírito Santo revelou que é o seu. Semeador de longo prazo, guardião do fio de ouro ou portador do decreto selado. Não explique, não justifique, apenas declare. Este ato de digitar e enviar é a sua assinatura no cartório do céu, reconhecendo a identidade que o Pai te deu para administrar a bênção da próxima década. É o seu sim para a sua nova função. E o arquétipo que você acabou de escrever nos comentários, seja ele o semeador, o guardião ou o portador, sem uma cobertura completa, se torna o alvo principal da inveja espiritual. É por isso que dentro do livro digital, o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Existem sessões de orações específicas para a vulnerabilidade de cada um desses três arquétipos. Uma coisa é saber quem você é. Outra completamente diferente é saber como proteger o seu novo posto de batalha. Se você não baixar essa proteção nas próximas 72 horas, o inimigo usará a sua nova identidade revelada não como uma bênção, mas como um alvo para lançar um tipo de ataque ainda mais sutil. A decisão de se cobrir, de colocar um muro de fogo ao redor da sua função, é sua. A paz de saber que sua semente, seu fio ou seu selo estão protegidos não tem preço. O livro está te esperando no primeiro comentário fixado. Mas existe uma tática específica, uma arma de precisão que o arquivista da desistência guarda para usar exatamente contra o seu arquétipo declarado. Ele estuda a sua nova função para aplicar a pressão exata que pode te fazer duvidar dela. E conhecer essa tática é a próxima palavra que Deus tem para você. Agora que você declarou sua nova identidade, o arquivista da desistência ajusta a mira. Ele não atira a esmo. Ele tem 3 táticas de precisão desenhadas especificamente para o semeador, para o guardião e para o portador, no exato momento em que eles aceitam sua função. Ele sabe que se conseguir te fazer duvidar do seu arquétipo nas primeiras horas, ele pode atrasar o seu decreto por anos. A primeira tática é a miopia espiritual induzida. Ele joga a poeira da exaustão, que levantou da sua longa caminhada, diretamente nos seus olhos espirituais. O objetivo é fazer você focar apenas no chão rachado sob os seus pés, na conta que não fecha, no relacionamento que não avança, na dor que não cessa. Ele amplifica o cansaço do agora para que você se esqueça completamente do destino, para que você esqueça que cada um desses passos, por mais dolorosos, está esticando um fio de ouro até o trono de Deus. Mas a sua primeira arma de resposta é identificar o decreto. No momento em que essa miopia te assaltar, em que a poeira tentar te cegar, você para. Onde quer que esteja, você pisa firme no chão e declara em voz alta:
Mesmo que em sussurro, eu não ando em vão. Meus passos ativam decretos celestiais. Este chão que eu piso é altar. Esse ato físico e verbal quebra a ilusão da poeira e reafirma a verdade da sua jornada. A segunda tática é o eco da insignificância. O arquivista pega seus atos de fé mais puros e silenciosos. Aquela oração rápida no ônibus, aquela pequena oferta que você fez com sacrifício, aquela palavra de ânimo que você deu a alguém quando você mesmo precisava. E ele os ecoa de volta para você, distorcidos pela mentira da insignificância. A voz dele sussurra: isso foi pequeno demais. Não contou. Deus nem notou. Ele quer invalidar o poder que existe na obediência secreta. A sua resposta é a segunda arma: renunciar ao arquivo. Quando ouvir esse eco, você coloca a mão direita sobre o seu coração, sente a batida e diz: eu renuncio ao arquivo da desistência. A poeira nos meus pés é testemunho da minha jornada, não acusação da minha demora. Cada ato de fé, grande ou pequeno, está registrado no céu e selado com o sangue de Cristo. O arquivo do inimigo sobre a minha vida está cancelado. Agora, a terceira e mais sutil tática é a gravidade do cansaço. Exatamente nos momentos que antecedem um grande avanço, uma porta se abrindo, uma resposta chegando, o arquivista aumenta a atração da gravidade sobre a sua alma. Cada pensamento se torna pesado. Cada oração parece um esforço monumental. Levantar da cama exige uma força sobre-humana. O objetivo dele é te induzir à inércia, é te convencer que você está cansado demais para dar o próximo passo, que é exatamente o passo da vitória. Contra essa força, você usa a sua terceira arma: substituir pela palavra. No auge desse peso, você pega a sua Bíblia ou abre no seu celular, em Salmos 37:23, e lê em voz alta, como um decreto legal que cancela a lei da falsa gravidade. Depois de ler, você se levanta, dá um passo físico, intencional, dentro da sua casa e declara: este passo é confirmado pelo Senhor, e ele se deleita no meu caminho. O decreto da década está ativo e nenhuma gravidade do inferno pode me parar. É a voz que você confunde com a sua. É a voz que entra pela manhã e sai à noite, sussurrando que essas armas são infantis, que essas declarações são tolas, que você ainda é a mesma pessoa de sempre. Essa voz, que se disfarça de lógica e razão, é a assinatura do arquivista da desistência. E a cobertura espiritual contra essa voz de autossabotagem, o antídoto para esse veneno, está detalhada em uma seção específica do livro As Orações que Blindam. Nas próximas 72 horas, o inimigo vai usar essa voz, a que parece ser a sua, para tentar anular cada uma das armas que você recebeu hoje. Ele sabe que o seu ponto mais fraco é a sua própria mente. Não permita que ele a use contra você. O manual para silenciar essa voz e fortalecer a voz de Deus está te esperando no primeiro comentário fixado. Mas ainda tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Algo que o inimigo não quer que você ouça sobre a acústica do céu e o som que o seu passo fez. Um som que vai além do eco do relógio. Não trate estas táticas como teoria teológica. Elas são o manual de operações do inimigo para a sua vida, nesta exata estação. Ele não vai anunciar quando vai usá-las. Ele simplesmente as usará. E se você não estiver armado com as respostas, se não tiver treinado seu espírito para reconhecer e reagir, você será pego de surpresa. A sua vitória não depende da ausência de ataques, mas da sua prontidão para eles. Se esta palavra foi uma arma para você hoje, eu te peço, como um pastor que cuida de suas ovelhas, salve este vídeo. Você vai precisar voltar a estas 3 respostas. O inimigo não desiste na primeira vez. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a sua jornada não termina aqui. Ela apenas começou a ser compreendida e a próxima instrução do céu já está a caminho. Não caminhe sozinho. Agora respire. Feche os seus olhos por um instante, ou apenas desfoque o seu olhar. Eu quero te levar para um lugar no seu espírito. Veja-se em um longo, interminável corredor escuro,
A cada passo que você dá, você sente o pó denso do chão subindo, a poeira de anos de caminhada. Você sente o cansaço nos seus ossos, a exaustão de cada passo que pareceu não te levar a lugar nenhum, apenas para mais fundo neste mesmo corredor. Mas agora eu te peço, pare de olhar para os seus pés, pare de olhar para a poeira, olhe para cima. Ao levantar os seus olhos, você vê algo que nunca tinha notado. De cada uma das suas pegadas no chão, por mais cansadas que fossem, sobe um fio de luz dourada. Todos os fios de todos os passos que você já deu se unem no teto escuro, formando uma corda espessa, trançada, brilhante, que se estende até uma porta fechada no final do corredor. E aquele seu último passo, o recente, faz a corda finalmente alcançar e girar a maçaneta. A porta se abre, mas não é você quem a atravessa. É a luz de dentro dela que invade o corredor. Uma luz branca, dourada, tão intensa que não cega, mas revela. Ela toca a poeira e a transforma em partículas de ouro. Ela toca as paredes escuras e as torna transparentes. A luz não apenas ilumina o seu caminho, ela se torna o caminho. O corredor da sua luta agora é um túnel de glória, e você está no centro dele, não mais caminhando, mas sendo sustentado pela luz que seus próprios passos geraram. Com a autoridade desta luz que agora te preenche e te sustenta, eu libero você do peso da espera. A ansiedade do "quando, Senhor?" morre hoje. A sua espera não era passiva, era cavá, e a corda já foi esticada ao máximo. O tempo da tensão acabou. O tempo da manifestação começou. Solte a necessidade de controlar o relógio. O relógio agora trabalha para você. Eu libero você da voz da autocobrança. A voz que diz que você poderia ter feito mais, orado mais, sido mais rápido. Cada desvio, cada aparente erro, cada lágrima no escuro foi um passo necessário para esticar um novo fio de ouro que compôs a corda da sua vitória. Você não se atrasou. Você estava sendo qualificado. Solte a culpa. Receba o perdão pela jornada que foi, não pela que você acha que deveria ter sido. E por fim, eu libero você da vergonha da rota lenta. A vergonha de olhar para os lados e ver outros avançando, enquanto você parecia patinar no mesmo lugar. A sua lentidão não era falta de unção, era a profundidade da fundação que Deus estava construindo. Bênçãos de uma estação podem ser construídas rápido. Decretos de uma década exigem uma fundação que suporte o peso da glória por 10 anos. A sua demora foi a sua promoção, e no lugar que foi esvaziado, nós ativamos agora a sua verdadeira identidade. Eu ativo agora o semeador de longo prazo em você. Suas mãos não são mais apenas para semear no pó. Elas agora são para colher em um campo que foi regado pela sua própria paciência. A sua colheita não será de um grão, mas de uma geração inteira de sementes que brotam de uma só vez. Eu ativo agora o guardião do fio de ouro em você. Sua obediência silenciosa, seus atos invisíveis, não são mais apenas manutenção. Eles são agora reconhecidos no céu como o cabo de aço que puxou a realidade do reino para a sua casa. A sua vigília acabou. O seu tempo de governar sobre o que você guardou começa hoje. Eu ativo agora o portador do decreto selado em você. O peso que você sente em seu espírito não é mais ansiedade, é a autoridade do céu. Você não carrega mais uma promessa, você carrega um decreto cumprido. Onde você pisa, a legalidade do reino se estabelece. Não peça mais. Apenas execute o que já foi assinado e selado em seu favor. E com essa autoridade que agora habita em você, nós colocamos uma cobertura sobre a sua vida. Eu declaro cobertura sobre os seus pensamentos. Que toda flecha de dúvida, toda mentira do arquivista da desistência, que tenta te dizer que nada mudou, caia por terra antes de chegar à sua mente. Sua mente não é mais um campo de batalha, mas uma sala do trono onde a verdade de Deus reina. Eu declaro cobertura sobre os seus vínculos, sobre a sua casa, seu casamento, seus filhos. Que toda tensão, toda palavra de descrença que o inimigo tentou usar através dos seus para te ferir, seja transformada em testemunho. Que aqueles que viram a sua poeira agora sejam forçados a contemplar a sua glória, e que a sua bênção se torne a bênção
da sua casa inteira. Eu declaro cobertura sobre os seus caminhos, sobre o seu propósito. Que cada passo a partir de hoje não seja mais de prova, mas de posse. Que as portas que Deus abriu ninguém feche, e que os caminhos que antes eram de areia movediça se tornem estrada pavimentada. O seu destino não está mais em questão, ele agora é uma ordem de marcha. Meu filho, minha filha, você achou que eu estava em silêncio, mas eu estava apenas admirando o peso da fé que você colocava em cada passo, em cada pegada que deixava no pó. Você achou que eu estava longe, mas eu estava aqui, com o seu decreto da década na mão, esperando a sua assinatura final ser completada. Eu vi o seu cansaço e não o desprezei. Eu o coletei como um tesouro, pois era o testemunho da sua perseverança. Eu vi o seu passo trêmulo, aquele que você deu sem nenhuma garantia, que o senti como um trovão no meu trono. Foi o som mais alto no céu naquele dia. E agora eu seguro em minhas mãos este pergaminho, selado com a sua obediência e o meu poder. O seu nome está gravado nele, em letras de fogo. Nele não está escrito uma possibilidade, mas uma certeza. Uma década de restituição, de honra, de portas que não se fecharão. Você se preocupou tanto com o caminho que não percebeu que o caminho era eu. Você se preocupou tanto com a chegada que não percebeu que a cada passo você já estava comigo. A sua jornada não foi um teste para ver se você chegaria, mas um processo para te transformar em quem já era. Agora, ande não mais como quem busca, mas como quem herda. O caminho à sua frente não é mais de prova, é de posse. Carregue este decreto não como um fardo, mas como a sua identidade. O seu presente não está mais no futuro. Ele é o seu agora. Eu quebro agora a maldição dos passos em vão. Eu quebro agora a maldição da cegueira para o propósito. Eu quebro agora a maldição do cansaço que rouba a herança. Você está comprometido. O seu sim, no silêncio, a sua obediência sem plateia, te comprometeu com um nível de glória que exige um novo nível de guerra. O seu comprometimento foi a sua assinatura. Você está comissionado. A autoridade que você recebeu hoje não é para seu conforto, mas para sua missão. Semeador, guardião, portador. A sua função é o seu chamado. Você não é mais um passageiro. Você é um oficial do reino em território inimigo. Você está enviado. Saia deste vídeo não como quem recebeu uma boa palavra, mas como quem recebeu uma ordem de marcha. Vai e tome posse do que é seu. Vai e liberte outros que ainda estão presos no corredor escuro. Vai e seja a prova viva de que um passo de fé pode, sim, mover a mão de Deus e selar uma década. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Repousa nisso. Esse decreto pesa, mas ele pesa do lado certo agora. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Espera o meu sinal. Ele vai vir. E enquanto você permanece nesse silêncio, sentindo o peso da coroa, vendo com os olhos do Espírito o Pai segurando o pergaminho com o seu nome, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. Ele não é só um link. Ele é o arsenal que protege a sala do trono que sua mente se tornou. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Não é um livro para quem busca uma bênção. É o manual para quem acabou de ativar uma e percebeu que o campo de batalha mudou de endereço. Isso é o que sua mão precisa pegar agora. E o valor que o protege por 12 meses é menor que aquele delivery que você pediu para calar a ansiedade. Menor que a assinatura que você esquece que tem. E o risco é todo meu. Se em 7 dias a sua autoridade não silenciar as vozes que antes te atormentavam, seu investimento volta. Mas a paz que você terá não tem preço. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare. Porque o depois, nesse contexto, é o tempo que o arquivista da desistência precisa para plantar a semente da dúvida sobre a própria ativação do decreto. Essa voz que sussurra agora: isso é só emoção, amanhã já passou. Se a bênção é real, não preciso pagar por proteção. Vou esperar sentir a bênção primeiro antes de fazer algo. Meu passo foi pequeno demais para ativar algo tão grande.
Isso é só mais uma coisa para me deixar ansioso. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje e está tentando te convencer a entregar a vitória antes do sol se pôr. Não entregue. E agora, a última palavra. O passo que ativa a bênção é poderoso, mas ele te coloca no radar do inimigo. No próximo vídeo, vamos falar sobre os 3 sonhos que Deus só envia para quem está prestes a ser traído por alguém muito próximo. E por que essa traição é, na verdade, a porta de entrada secreta para a sua maior promoção. Não ignore esses sinais. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está atravessando o deserto do cansaço, sentindo que seus passos não o levam a lugar nenhum. Mande para aquele que está com a poeira da exaustão nos olhos e no coração. Não como um favor seu, é serventia, e o céu vê. Se você nem chegou perto de O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual, o link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. O seu caminho de prova acabou. O seu caminho de posse começou.